Meu nome é Michael Scott. Sou um historiador e um ávido estudante do Império Romano. Um de seus maiores legados é agora uma das maiores religiões do mundo, o cristianismo. Para os cristãos, o evento essencial na fundação de sua fé é a crucificação. Mas para os romanos, isso nem mesmo é um evento. Não dá nenhuma nota de rodapé em suas histórias. Ainda assim, esse conflito de perspectivas tem o mesmíssimo resultado. O Império Romano se torna cristão. O que sempre me fascinou foi: por que essa história épica tem o mesmo resultado, mas duas versões geralmente contraditórias? Então, eu quero saber o que realmente aconteceu. Como é que ele se tornou isso? O poder de Jesus, o cristianismo. Um pouco mais de 1.700 anos atrás, depois de um século dominado por crise, os romanos finalmente têm um líder forte no comando. O imperador pagão Diocleciano participa de um sacrifício aos deuses. Seus oráculos consultam as entranhas à procura de um sinal de apoio dos deuses ao império, mas não tem mensagem alguma. Os oráculos culpam a presença dos não pagãos, os cristãos. Depois dos maus presságios, Diocleciano lança uma série de decretos. O cristianismo tem que acabar. Por causa do movimento de Jesus e seus discípulos, a sobrevivência dos romanos está em jogo. No final do terceiro século, o Império Romano está se recuperando de uma série de guerras catastróficas, junto com crises políticas e econômicas. O imperador Diocleciano e a maioria de seus súditos romanos ainda acreditam que seus projetos estão nas mãos de deuses pagãos. Nos tempos de Roma, o sacrifício de sangue era a maneira tradicional de se ganhar um favor dos deuses. Com Roma enfraquecida, Diocleciano precisava da boa vontade deles. Tenha em mente que na sociedade romana, a maioria das religiões e cultos eram tolerados. Então, se você quisesse se esconder numa caverna, celebrar um deus nascido de uma pedra, matar um touro, ter um banquete ou escolher quase se matar numa iniciação ao culto de Ísis, na maioria das vezes não tinha problema. Mas o que os romanos tinham certeza era que você precisava fazer um sacrifício pelo bem do império e do imperador, sempre que fosse pedido. Como argumenta a historiadora e professora da era bíblica Kate Cooper, da Universidade de Manchester, Diocleciano tinha muita coisa em jogo. Se você quiser continuar sendo o imperador, você tem que manter os deuses felizes. Você precisa que eles pensem que você será aquele que continuará com seus cultos na terra e manterá o império em boa ordem. Para os cristãos, prestar sacrifícios aos deuses pagãos não adiantava de nada. A crucificação de Jesus foi o maior sacrifício possível. Agora, eles já não eram bem vistos pelas autoridades romanas do passado por terem se recusado aos sacrifícios. E embora os escritores cristãos sempre tivessem colocado a culpa do duro tratamento que recebiam injustamente no Estado, agora parecia ser diferente. A realidade estava finalmente se parecendo com o que eles diziam. Os cristãos estão desafiando diretamente o imperador. O fato de se recusar o sacrifício ficava entre a falha religiosa e a traição. Diocleciano é muito cuidadoso ao lidar com destreza com o desvio religioso. Mais uma vez, os cristãos estão se recusando a obedecer ao sistema, o que os discrimina e os transforma em alvos. Agora, eles são o inimigo interno.
Diocleciano começa um regime de perseguição apoiado pelo governo. É dito que esta foi a tentativa mais agressiva e extensiva de erradicar o cristianismo na história, conhecida pelos cristãos como a Grande Perseguição. Se for verdade, não é nada mais do que um momento decisivo na história romana. Segundo relatos escritos pelo bispo cristão Eusébio de Cesareia, a perseguição foi a mais brutal até o momento. Eusébio descreveu eventos terríveis: igrejas destruídas, escrituras queimadas, missas banidas, cristãos perdendo suas posses, forçados a trabalhar em minas. Eles são cegados por ferro, mortos por machados e queimados em espetos. Eusébio também descreve como em 308 d.C., os mercadores do leste do império regam seus bens com sangue de ofertas pagãs, expondo os cristãos que não os compravam. E que aparentemente havia isenções de taxas às cidades que mais perseguissem os cristãos. Eu não consigo parar de pensar que se a caça às bruxas foi tão extrema, o cristianismo não poderia ter sobrevivido. Me contaram que alguns cristãos conseguiram escapar, fugindo para as colinas. Embora tenha sol, é uma manhã congelante de inverno aqui no Mar Saba, no deserto da Judéia. Esse é um dos monastérios habitados mais antigos do mundo. Foi fundado mais ou menos 180 anos depois da Grande Perseguição, mas nós sabemos que refúgios e lugares como esse são criados no início do século IV para crentes cristãos também. Essa época vê a emergência do conceito cristão de monastério como uma categoria reconhecível. Papiros do Egito, por exemplo, começam a falar dos monachos, os monges. Pessoas como Santo Antônio aqui no início do século IV vão ao deserto do Egito para viver uma vida piedosa e solitária. Ele é um dos mais famosos pais do deserto, conhecido por ser um fundador do monacato. Agora, embora não tenha evidência que a decisão de Antônio é tomada pela perseguição romana, pensa-se que esse exemplo inspira outros cristãos perseguidos a procurar segurança e consolo na remota vida monástica, durante e depois da Grande Perseguição. Claro que detalhes de como os monges viviam seu dia a dia mudaram drasticamente ao longo dos séculos. Mas o princípio essencial eu acho que continuou o mesmo. A necessidade e desejo de separação não só da sociedade, mas dos eventos ao redor do mundo. Enquanto isso, tem uma razão decisiva, mais uma razão romana pela qual as represálias de Diocleciano vacilaram. Poucos líderes mantiveram o controle real de um império inteiro por tanto tempo quanto 100 anos. O plano de Diocleciano foi dividir o império em 4 partes ou distritos, cada um sob o comando de um colíder diferente. Ele chamou isso de tetrarquia. Por que isso importa para a nossa história? Bom, importa porque os diferentes líderes das diferentes partes da tetrarquia têm atitudes diferentes em relação à perseguição cristã. A perseguição varia dependendo de onde você esteja, e isso é composto por eventos regionais. Então a fome no leste em 311 leva os romanos a perseguirem mais os cristãos, porque acham que seus deuses pagãos estão tristes, e isso é como eles compensam. Muitos cristãos são mortos, nunca saberemos quantos, especialmente acreditando que o bispo Eusébio normalmente exagerava em seus números. Na verdade, alguns historiadores acham plausível que nem todas as mortes tenham vindo das autoridades romanas. Nós não temos como saber o que era motivado pela religião
ou que era apenas a violência das pessoas, que acontecia em um momento de profunda instabilidade política. Na verdade, muitos argumentam que a grande perseguição não era tão extensiva ou tão popular com os romanos quanto alguns historiadores da igreja dizem. Eusébio consegue fazer você acreditar que era o que estava acontecendo em toda parte. E a verdade é que não sabemos, além das áreas das quais ele fala. Eusébio colore muito a nossa percepção desse período. E, às vezes, nós temos que nos perguntar se é uma visão distorcida ou não. Como eu descobri a partir de perseguições anteriores, é uma grande oportunidade do cristianismo transformar a adversidade em algo a seu favor. Nos primeiros 2 séculos de sua existência, Jesus foi transformado de um simples criminoso a um Messias compassivo. O movimento cristão aguentou acusações de devassidão sexual, sem mencionar a acusação de incendiar Roma. E eles reescreveram a história de muitos crentes executados como mártires heróicos. Os planos de Diocleciano de acabar com o cristianismo falham, mas isso não significa que suas tentativas não tenham um profundo impacto nos primeiros cristãos. Porque além dos escritores aproveitarem a chance de glorificar membros genuínos por outro triunfo contra a opressão, mais importante, reanima o movimento. Vira uma vitória logística para o próprio cristianismo. Tinham muitos enclaves diferentes. E se um fosse atacado, outros poderiam ter sobrevivido ilesos. Comunidades podem voltar mais fortes se elas passaram por um trauma e sobreviveram com dignidade. A infraestrutura gradualmente construída nos últimos 2 séculos, os lugares de adoração, bispos, padres e textos sagrados, emergem com uma nova cara. Do tormento nasce uma organização revitalizada, que nós agora chamamos de igreja. E em 311, quando a grande perseguição estava para acabar, os cristãos e seus líderes, a igreja, nunca pareceram tão fortes. Em 312, o próximo ano, Constantino I vira venerável imperador do Império Romano do Ocidente. Ele é destinado a alcançar esse lugar junto com os santos Paulo e Pedro e os mártires no hall da fama do cristianismo. Mas primeiro ele precisa tirar seu co-líder do seu caminho. Derrotar seu rival pelo poder do Ocidente, Magêncio, antes de tomar o poder. Como pagão, Magêncio clama por todos os deuses que ele pode para enfraquecer seu rival, enquanto Constantino procura por um deus para protegê-lo. Os historiadores da igreja dizem que antes de começar a batalha, algo extraordinário acontece. Em um sonho, Constantino vê uma cruz em chamas com o sol atrás, junto com uma faixa que diz: "Sob esse sinal, vencerás." Ele resolve adornar o sinal dos céus nos escudos de seus soldados. Letras gregas Ki, que parece o nosso X, junto com Rho, que parece o nosso P, mais conhecidos como Chi-Rho, as 2 primeiras letras do nome de Cristo em grego. Para Constantino, defender o cristianismo ainda é um grande risco em um mundo extremamente pagão. A igreja, eu acho, fica mais forte depois da grande perseguição. Agora, ela tem uma galeria de mártires para mostrar. Ela demonstrou sua força. E Constantino conhece a resiliência extraordinária da igreja. E por isso, o poder potencial de um pacto com a igreja.
Escritos cristãos da época mostram como Constantino acredita que ele é abençoado pela mensagem secreta do Deus cristão. Pelo estandarte abençoado, o exército de Constantino acaba com Magêncio, perto da ponte de Milvian, fora de Roma. A primeira vitória do cristianismo contra o paganismo é um dos pontos críticos na mudança de relação entre Roma e a Igreja. Como você sabe, 10 anos antes, o cristianismo era ilegal. Eles foram perseguidos e, de repente, o imperador se juntou a eles. É impressionante. Mas aí, dúvidas surgiram sobre a milagrosa conversão do imperador Constantino. Alguns dizem que a conversão de Constantino foi muito conveniente, muito política, uma maneira de controlar o império. Era obviamente uma fraude, mas funcionou. E outros dizem que foi uma conversão genuína. É sabido que seus pais acreditavam na ideia de um ser supremo e poderiam ter outras razões políticas para Constantino optar pelo cristianismo. Mesmo antes de sua vitória contra Magêncio, ele era a favor da tolerância, devolvendo propriedades cristãs confiscadas ou destruídas durante a grande perseguição e ainda soltando bispos aprisionados. Istambul. Depois de sobreviver à grande perseguição de Diocleciano, no espaço de 2 anos, o Império do Ocidente tem um simpatizante do cristianismo no poder, que derrotou um adversário pagão no processo. Então, se sua conversão foi motivada por sua premonição ou não, não importa. Especialmente porque não importa a sua fé. Ele é primeiro e antes de qualquer coisa um imperador romano e um muito ambicioso. 12 anos após sua vitória na ponte de Milvian, Constantino lutou para se tornar o único líder de um império romano totalmente reunificado. Seus territórios iam do oeste das fronteiras da Escócia até o leste do rio Eufrates. Ele é o governador do mundo clássico. E isso inclui a propaganda de suas ideias cristãs. Mas, sabiamente, ele é cuidadoso. O paganismo ainda é muito forte ao longo do Império para ser erradicado por perseguição. Se ele tivesse tentado fazer isso, ele teria destruído o Império. O cristianismo ainda não era totalmente dominante. Imperadores romanos são famosos por serem destemidos, mas eles também podem ser muito pragmáticos. Para entender Constantino, é necessário ver como ele decide misturar as ideias cristãs com o passado pagão romano. Eu vim até essa pequena metalúrgica porque eles produzem uma moeda que ilustra o que Constantino tenta fazer. O Chi-Rho, claro, é o emblema da batalha contra o pagão Magêncio. Agora, Constantino adiciona uma grinalda ao redor de seu Chi-Rho, representando o cristianismo, e a grinalda representando a vitória da ressurreição sobre a morte. Ela representa outro tipo de vitória, é claro. Os soldados romanos que prenderam Jesus e o crucificaram, agora usam seu estandarte nas batalhas para a vitória. É uma deliciosa ironia que o bispo Eusébio, de novo, trata de incorporar rapidamente ao seu inventário de milagres de Jesus. Agora, Constantino flexiona seus músculos imperiais e, num movimento radical, realoca o assento do poder para longe de Roma. Ele escolheu esse novo centro bem estrategicamente. Esse é o novo ponto de encontro do Ocidente e do Oriente, Europa e Ásia. O cruzamento de algumas das mais antigas e importantes rotas comerciais do mundo e uma cidade facilmente defendida. Essa é a cidade que Constantino estabelece como sua nova capital imperial, Constantinopla, uma cidade que irá rivalizar e ganhar de Roma.
hoje conhecida como Istambul, é um lembrete da grandiosidade que os romanos nos deixaram. Nessa ocupada metrópolis moderna, há pistas sobre o plano de Constantino, por todos os lados. Essa coluna muito esquecida e bem feia é uma das mais importantes pistas sobre os planos de Constantino. Originalmente, ela ficava no Templo de Apolo, em Delfos, na Grécia Central. Foi colocada aqui no século V a.C., há 2.500 anos. É incrível. Agora, por que isso é importante para a nossa história? Bem, acabando com alguns dos mais importantes santuários pagãos do Império e colocando uma de suas relíquias aqui, Constantino está reivindicando a autoridade de seu passado pagão clássico. Ele está literalmente mudando os rumos do fenômeno cultural romano em grande escala. E para a cidade de Constantinopla, o que isso significa é que Constantino não está criando uma cidade pagã ou cristã. Ele a está modelando e equipando para ser as duas coisas. Jerusalém. Enquanto isso, na Terra Santa, a mãe de Constantino, Helena, está ocupada apontando lugares para fazer memórias de Jesus. É um caso de família. Essas escadas levam à Igreja do Santo Sepulcro, que fica no lugar em que Helena acreditava que Jesus tinha carregado sua cruz e sido crucificado. Arqueólogos e pesquisadores bíblicos debatem a posição de alguns dos locais que Helena escolheu para terem conexões com a vida e morte de Jesus. Mas verdade ou não, eu posso entender por que colocar esses símbolos era tão importante. Dá aos antigos crentes uma história monumental, os alicerces para a igreja ser construída. Lugares como esse, que Helena identificou ao longo de Jerusalém e da Terra Santa, viraram pontos de peregrinações e de turismo desde então. Certo. Então, com o imperador e sua família a bordo, com igrejas e monastérios e uma nova capital, o futuro do cristianismo está mais seguro. A igreja até estabeleceu uma hierarquia, bispos, padres e diáconos, que se espalha ao longo de grandes partes do Império Romano. Cristãos não são mais uma inconveniência ocasional para os romanos, peões no jogo da política imperial. Agora, eles são jogadores. Tudo parece estar se ajeitando, mas as aparências, eu estou percebendo, podem enganar. Apesar do apoio imperial, facções na comunidade cristã parecem querer fazer a vida de Constantino difícil. Não são preocupações romanas como construções e cidades. É uma guerra de palavras que terá consequências extensivas. Agora, um dos maiores problemas é a natureza do próprio Jesus. Nós podemos pensar assim: se o Quirô representa Jesus, tem pessoas que acreditam que ele é humano, como os ebionistas. Mas também tem pessoas que acreditam que ele é completamente divino, como os donatistas. E aí é que fica confuso, porque também tem pessoas que acreditam que ele é um pouco dos dois. E se ele é os dois, então ele é como o Pai ou ele é da mesma substância que o Pai. Como os arianos, fica cada vez mais complicado. Há tanta discórdia que a igreja corre o risco de se quebrar e acabar com o sonho cristão abençoado de Constantino. Para conseguir a unidade que ele tanto deseja, o imperador decide resolver o problema com suas próprias mãos. Em 325 d.C., Constantino ordena que os bispos de todo o império se encontrem em uma reunião na cidade de Niceia. Ele escreve uma carta a eles e diz: "Eu não acredito que vocês estão discutindo trivialidades. Vocês deveriam estar gratos a nós, gratos a Deus que vocês têm essa liberdade." No conselho, Constantino senta em frente a seus bispos. Ele pega seus requerimentos. E então,
queima-os um a um. Ele então anuncia a única doutrina que existirá, conhecida como Credo Niceno, que é basicamente: nós acreditamos em um Deus Todo-Poderoso, o Pai. Jesus é Filho de Deus, sendo da mesma substância dele. Nós acreditamos no Espírito Santo. O documento vindo dessa reunião foi tomado como algo importantíssimo. Você concorda com ele? Então é ortodoxo. Você não concorda? É um herege. Então isso virou uma maneira simples de identificar o tipo certo de cristãos, separando do tipo errado de cristãos. De um ponto de vista romano, é outro evento decisivo na ascensão do cristianismo. Porque Constantino agora dá a seus bispos favoritos responsabilidades legais e dá o apoio financeiro para que eles reconstruam as igrejas destruídas na grande perseguição. Pedaço a pedaço, a igreja é transformada em uma potência. E muito importante, sua estrutura está sendo construída por um imperador romano. Esses bispos, como ele acreditava, eram agora seus aliados na religião e também leais a ele como um líder do império, um líder cristão. Eles também seriam seus representantes locais. Com sua marca da doutrina cristã, Constantino está espertamente integrando a administração cristã na burocracia do império. Então agora, eles são funcionários do imperador, sob o controle do Estado romano. E informalmente, ele deixou claro no Estado romano, na corte e no exército, que se você for cristão, você terá mais chances de subir na vida, porque é o que as autoridades encorajam. Essas ações são obviamente parte de uma imagem maior de como será o envolvimento de Constantino durante o seu reino com a prática e a fé cristã, bem como essa relação com o Estado romano. De sua tolerância, que acabou com a perseguição de todas as religiões, a devolução das propriedades cristãs aos seus donos, proibição de crucificações e shows de gladiadores, até a criação de alguns dos princípios que definem nossas vidas hoje. As datas da Páscoa, fazer o domingo um feriado público. Mas ele teve sucesso legitimizando a igreja? Bem, mais ou menos. Constantino excomungou bispos que discordavam de sua percepção de Jesus, criou uma nova capital com seu nome e deu os melhores trabalhos do governo a cristãos. E sim, ele legalizou o cristianismo. Mas ainda existe um grande embargo romano. Constantino não prioriza o cristianismo a ponto de excluir outras religiões. O mundo romano ainda é dividido. Muitos romanos estão relutantes em largar suas antigas tradições. O mundo pagão ainda está vivo e bem. Os números não mentem. Apenas 10% do mundo romano é cristão, por volta de 5 milhões em uma população total de 50 milhões. Constantino não pode alienar a maioria de seu povo, que ainda venera vários deuses antigos. Na primeira década de seu reinado, embora as imagens de deuses pagãos tenham desaparecido das moedas, o deus Sol pagão ainda existia. E agora ele se utiliza de todas as suas habilidades políticas. Constantino também retém estudiosos pagãos em seu governo e nunca desiste de seu título religioso pagão, Pontifex Maximus. Mas não colocar o paganismo na ilegalidade logo trará consequências ruins para quem ele estava tentando integrar, os cristãos. Os problemas nunca estiveram muito longe do seio imperial. E verdade seja dita, 20 anos depois da morte de Constantino, um outro imperador espera para se vingar. E dessa vez é pessoal. Sobrinho de Constantino e futuro imperador, Juliano é criado em uma cultura cristã.
preparado para ser imperador por bispos cristãos. Mas sua vida não é calma. Na família imperial, assassinatos, política e intriga são comuns. Existiram 50 imperadores entre Augusto e Constantino, mas apenas 16 morreram de causas naturais. Mais da metade foram assassinados. Então não foi surpresa alguma quando um pedaço da família de Constantino massacrou a família de Juliano quando ele ainda era um garotinho. Ele só sobrevive ao massacre porque estava doente e, teoricamente, morreria logo. Ele nunca seguiria uma religião que o homem que massacrou sua família inteira também seguisse. Ele se vê como um médico que pode curar o mundo do cristianismo. O cristianismo é uma doença para ele. Compreensivelmente, seu ódio pela religião de Constantino irá explodir. E o catalisador é um homem de uma das maiores cidades do mundo romano, a cidade de Éfeso. É com 21 anos, quando estudava em Éfeso, que Juliano sofre a influência de Máximos, um renomado estudioso pagão da época. E agora, com um aluno impressionável. Máximos foi um de seus professores, e ele se tornou um tipo de figura maléfica para Juliano, e o iniciou mais e mais nos cultos pagãos. Sendo guiado por Máximos, é dito que Juliano participou de uma cerimônia de iniciação pagã secreta e bizarra. Parece que os iniciantes entravam em um fosso. Eles eram cobertos de palha e um touro era sacrificado em cima deles, de maneira que os iniciantes embaixo fossem cobertos pelo sangue do touro. É uma forma de religião bastante vistosa. Por 10 anos, Juliano mantém seus sentimentos pagãos escondidos, até 361, quando ele vira o único imperador. Agora, ele quer sabotar as iniciativas pró-cristianismo de Constantino, tentando cortar a ligação entre a igreja e o Estado. Porque ele era um homem inteligente e porque ele sabia o que o cristianismo era. Ele não queria perseguir os cristãos. Se ele os perseguisse, ele criaria mártires. E ele não queria isso. Ele se livraria dos cristãos, marginalizando-os. E foi isso que ele fez. Ele usa a lei para tirar os cristãos de posições de poder. Ele tira seus apoios financeiros, tira o direito de professores de usarem textos cristãos e reivindica seus monumentos para o paganismo. Isso é uma ameaça real para a liderança pró-cristianismo de Constantino. Não só uma pequena rachadura no novo e unificado Estado romano, mas uma quebra enorme está para vir. Ao longo da história romana, ganhar guerras era um símbolo da supremacia de um imperador. Juliano é um general experiente, com um grande histórico. Então, não tem maneira melhor para ele provar o poder dos deuses pagãos que uma gloriosa vitória contra seus inimigos vizinhos, os persas, especialmente quando seu antecessor cristão havia falhado. Mas Juliano, de uma maneira estranha para imperadores romanos, é morto em campanha, logo após tomar o poder. O que a história de Juliano nos revela é a força da relação que Constantino criou entre o cristianismo e o Império Romano. Tem uma lenda que durante as perseguições por volta de 250 d.C., 7 jovens cristãos foram perseguidos por romanos pagãos hostis. Eles se escondem nessa caverna em Éfeso, aqui na Turquia, e dormem. Os pagãos fecham a caverna e os abandonam para morrerem. Quase 200 anos depois, quando a caverna é aberta, os 7 jovens cristãos estão milagrosamente acordados, vivos e bem. Mas tudo mudou.
O cristianismo é a religião que o Estado impõe no Império Romano. Agora, são os pagãos que são perseguidos. Essa história pode ser ficção. Mas a chance de haver uma grande separação entre o Estado e o cristianismo morre com Juliano. Em 379 d.C., o imperador cristão Teodósio I comanda o império. Durante seu reinado, padres e monges se tornam mais e mais fanáticos. E assim como na história mítica dos garotos presos na caverna, os pagãos agora são os perseguidos. É uma grande virada em suas sortes. E os cristãos também estão brigando com outros cristãos, ainda discutindo sobre a relação entre Jesus e Deus. E isso tem que ser resolvido por Teodósio, como Constantino fez com um ato. Teodósio I, como tantos imperadores romanos antes dele, procura uma força religiosa unificadora, exceto que dessa vez é com o cristianismo e não o paganismo. Mas ele vai além. Não é qualquer forma de cristianismo. Ele insiste no credo niceno, adaptado do Concílio de Constantino 60 anos antes. Nenhuma outra igreja é legal. Seus documentos dizem que os desvios são dementes e insanos. Basílica de Santo Ambrósio, Milão. Ele se livra dos bispos que não concordam com sua posição e garante aos seus apoiadores, como o bispo Ambrósio de Milão, em cuja basílica estou agora, maiores poderes na igreja e no governo local. Os efeitos dessas mudanças são sentidos em todo o mundo romano, especialmente em suas capitais, que no Império Romano do Ocidente do século IV d.C. não é Roma, é aqui, em Milão. Teodósio enfrenta agora, como um imperador cristão, um novo problema: como casar as ações requeridas de um líder autocrático, de um imperador e os ensinamentos e crenças cristãs. E não é surpresa que ele falha por causa desse exato problema. Em Salônica, na Grécia, Teodósio manda tropas para acabar com uma revolta do povo. Mas ele vai longe demais. Cerca de 7.000 cidadãos romanos são mortos pelo seu próprio exército. Publicamente envergonhado de seu ato selvagem, Teodósio é confrontado pelo seu aliado, o bispo Ambrósio de Milão. Ambrósio falava a língua do governo. Ele falava a língua dos embaixadores. Ele frequentou Oxbridge ou qualquer equivalente da Ivy League. E quando você tem homens assim na igreja, a relação com a igreja muda. Agora, esses dois homens imensamente poderosos lutam. Parece ser a máxima batalha. A igreja cristã contra o Estado romano. Essa é a cripta embaixo da Basílica de Santo Ambrósio, onde seu corpo reside. Ambrósio usa o massacre em Salônica em proveito próprio. Textos cristãos relatam o que aconteceu dessa forma. O bispo aceita absolver Teodósio de seus pecados, mas apenas se ele se mostrar penitente em sua presença. Ao submeter-se a Ambrósio pelo seu perdão, Teodósio está ajudando a igreja a se aproximar do Estado. O trato está feito. A cristianização de Roma parece completa. Mas embora isso faça parecer que os bispos exercem influência sobre o imperador, isso é ainda um império romano, que tem conquistado povos e culturas ao longo do Mediterrâneo e do Oriente Médio por séculos. Uma vitória da igreja agora, pelo menos total, é improvável. E na verdade, o que aconteceu foi bem mais interessante. Como muitas histórias da antiguidade, no começo do cristianismo, sempre existe uma outra versão diferente do mesmo evento. Teodósio percebe que foi longe demais e que precisa fazer algo para se desculpar. Então ele combina com Ambrósio uma maneira de se desculpar com todo o império. Ele faz Ambrósio negar a comunhão a ele.
Teodósio paga sua pena e, aceitando seu remorso e o absolvendo de seus pecados, o bispo Ambrósio e a igreja estão oficialmente apoiando o imperador. Para o melhor e o pior, de agora em diante, a igreja vira um instrumento do Estado. E sancionando o pedido de barganha de Teodósio, Ambrósio revela ao imperador quão longe ele irá por poder. E com essa enganação, em vez de Roma ser cristianizada, a igreja é que foi manipulada pelo Estado. O que sem dúvidas aconteceu, no entanto, é que a igreja mudou muito seu caráter. Ficou mais romana, institucionalizada, parte de um estabelecimento, e de algum jeito, ela está se vendendo. Estar ao lado do líder provará ser um bom arranjo para a igreja. Em 391 d.C., Teodósio põe o paganismo na ilegalidade, acabando com práticas que vinham desde a fundação de Roma, 1200 anos antes. É um momento importante na história romana. Na verdade, na história de toda a civilização clássica. Com essa proclamação, o Deus cristão substitui a profusão de deuses romanos, deixando a devoção pagã no passado. Seus templos são fechados, convertidos em igrejas ou destruídos. Os Jogos Olímpicos dissolvidos, sacrifícios proibidos, todos os símbolos de paganismo banidos, oráculos são silenciados e até mesmo a leitura de textos pagãos é proibida. Os últimos traços das antigas tradições romanas são cuidadosamente refeitos para garantir a união perfeita da Igreja e do Estado, e, ao mesmo tempo, evitando a alienação dos cidadãos nascidos e criados pagãos. Por exemplo, o nascimento de Jesus é na época de um grande festival romano que agora celebra o Natal. A Virgem Maria vai para Éfeso, que era uma cidade dedicada à deusa Ártemis. As pessoas tradicionalmente diziam que ela foi para lá depois da morte de Jesus, viveu e supostamente morreu lá. E o culto da Virgem Maria emerge no lugar da deusa Ártemis. O Império, em aliança com seus bispos cristãos, adaptou e reinventou o folclore antigo e as origens pagãs das cerimônias. Rituais e deuses eventualmente se perdem no tempo. No seu lugar, a prática religiosa é restrita a um Deus e uma só fé, a de Jesus Cristo. É uma história incrível. Como um culto judeu obscuro sobrevive a Roma, o governo, as crenças, a política e os costumes, e aí emerge como a religião oficial e única de todo um mundo romano. E apenas 80 anos antes da ilegalidade do paganismo, o cristianismo sofria perseguições dos romanos. 200 anos antes disso, Jesus provavelmente tinha 10.000 seguidores no mundo. E 100 anos antes disso, o cristianismo nem existia. Ele poderia muito bem ter sido um dos muitos cultos do Império Romano. Sem o patrocínio imperial, não vejo como poderia ter se tornado o poder mundial que se tornou. Roma absorveu o cristianismo de tal modo que eles viraram a mesma coisa. No final do século IV, Jesus era representado assim, um imperador romano. O cristianismo se fantasiou de seu anfitrião, um Estado romano autoritário. Certamente, se você vir muitas imagens dessa época, é muito difícil saber quem você está vendo. Eu estou vendo um imperador ou estou vendo Jesus? Eles eram a mesma pessoa. No final do século IV, a doutrina e o imaginário cristão tinham irreversivelmente se fundido com o reino romano. Jesus tinha de fato assumido o poder.